Boa noite. Veja no Brasil TV. Uma operação da Polícia do Paraná fecha 6 fábricas clandestinas de balões e prende 4 pessoas. 30 passageiros ficam feridos durante uma turbulência no voo entre Madrid e Montevidéu. O avião fez um pouso de emergência em Natal. Já está valendo a portabilidade do saldo devedor do cartão de crédito. E ainda, os 30 anos do real, a moeda que mudou o rumo do país. Segunda-feira, dia 1º de julho, agora no Brasil TV. A Polícia do Paraná prendeu 4 pessoas suspeitas de integrar um grupo criminoso que era especializado em fabricar e soltar balões em Curitiba. Segundo as investigações, o bando já soltou mais de 1.000 balões. As 6 fábricas ficavam no bairro Xaxim, Pinheirinho e Campo do Santana. Nos locais foram encontrados diversos materiais, entre eles mais de R$200 mil em papel de seda, material utilizado na fabricação dos balões. Também foram apreendidos balões prontos, como este que tem mais de 50 metros de altura e este aqui que estava sendo feito há 4 anos. Na operação de hoje, 4 homens foram presos em flagrante, mas o inquérito investiga 9 pessoas que devem responder por diversos crimes ambientais. De acordo com a polícia, o grupo criminoso é apontado como um dos maiores do país na fabricação de balões. Podem incidir em diversos crimes, né? O principal deles, claro, é o crime específico da soltura de balões, com pena de detenção de 1 a 3 anos, mas também podem incidir em crimes de associação criminosa, crimes de incêndio ou até, em caso, homicídios, lesões corporais provocados por esses incêndios de grandes proporções. Muitos explosivos foram apreendidos, que faz parte da cerimônia da soltura de balões, então todas as pessoas vão responder por crimes com penas que podem chegar a 12 anos de prisão. Nós temos indícios de que só este grupo soltou mais de 1.000 balões ao longo dos anos. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime e coloca pessoas em risco. Os itens são extremamente inflamáveis e, quando caem, podem causar incêndios. Dados da Copel apontam que no Paraná, só neste ano, já foram registradas 27 ocorrências envolvendo balões na rede elétrica. Em 2023, foram 61 situações. 37 delas provocaram desligamentos. Os balões também são um risco para aviões e helicópteros. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já registrou em 2024 195 avistamentos de balões no país. O aeroporto do Bacaxeri, no Paraná, está entre os com maior número de casos, junto com o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e o Viracopos, em Campinas. Você vai ver agora o flagrante dos arrastões que aconteceram no litoral paulista. Moradores de São Vicente gravaram a sequência de assaltos. Cerca de criminosos parando um motociclista que passava pela avenida. Eles levaram alguns pertences e também a moto do homem. O arrastão aconteceu nesse domingo, na descida do viaduto Mário Covas, na Vila Margarida, por volta das 6 da tarde. Moradores também conseguiram registrar os bandidos apedrejando alguns ônibus municipais. Pelo menos 3 coletivos foram depredados. Esse motorista foi atingido na cabeça e precisou de atendimento médico. Com medo, outros motoristas decidiram parar em cima do viaduto. Logo depois do arrastão, os ônibus já foram desviados do local. Segundo a MTU, empresa responsável pelo transporte na cidade, 19 linhas precisaram mudar de rota por conta das ameaças dos assaltos e do vandalismo. Na manhã desta segunda-feira, policiais fizeram um comando na avenida. Dali, realmente já ocorreu outras vezes. A Polícia Militar está empenhada em pacificar o local, direcionando as suas rondas, e a Polícia Civil também está no trabalho de identificação desses indivíduos através das cenas captadas naquela oportunidade. O local já é conhecido pelos casos de violência. Em março desse ano, uma pessoa que estava na Avenida Nações Unidas flagrou um assalto. Pelo menos 4 criminosos abordaram um motorista a poucos metros da subida do viaduto Mário Covas. Logo depois, 2 integrantes apontaram a arma na direção de um outro carro. Esse caso foi ainda mais cedo, às 7 da manhã. A população pede mais segurança. Nós estamos precisando de uma segurança lá naquele viaduto Mário Covas.
segurança, gente. Sabe o que é segurança? Tem tanto policiamento, por que não faz um posto de policial lá em cima? Porque nós não estamos tendo mais condições, já não é a primeira vez que nós precisamos ter condição. A Polícia Militar está analisando todas essas possibilidades, até a Guarda Municipal, né, que está ganhando um novo efetivo a partir de agora. E acredito que todas essas demandas serão analisadas pelas autoridades que têm condições de atendê-las. Um avião fez um pouso de emergência em Natal depois de passar por uma turbulência durante o voo. Alguns passageiros chegaram a ficar presos no teto da aeronave. Este vídeo é de um passageiro, gravado logo depois da turbulência. 2 homens ajudam um senhor preso no teto da aeronave a descer. O filho dessa mulher também foi parar no teto. Meus filhos, que têm 2 e 4 anos, estavam dormindo no assento. E eu achei e eu e meu esposo estávamos procurando o pequeno, que tem 2 anos, e achamos ele acima das malas. Já com o avião no chão, deu para contar pelo menos 7 placas do teto danificadas. Do lado de fora, as ambulâncias aguardavam para o resgate dos feridos. De repente, não teve aviso de turbulência nem nada. Teve um pequeno descenso e, a continuação, teve um descenso muito grande. E aquelas pessoas que estavam sem cinto de seguridade saíram voando para o teto e caíram. O avião, um Boeing 787-9, levava 325 passageiros de Madrid, na Espanha, para Montevidéu, no Uruguai. A aeronave passou por uma área de turbulência e, por volta das 2h30 da madrugada, pediu permissão para um pouso de emergência no aeroporto de Natal. O SAMU socorreu 30 pessoas de diversas nacionalidades. Levou 23 para o hospital, algumas com ferimentos graves, como fraturas na cervical e lesões na face. Os passageiros que não se feriram com gravidade ou não precisaram ir ao hospital embarcaram no fim da manhã em ônibus com destino a Recife, de onde um avião deve partir às 11 da noite com destino a Montevidéu. Em uma rede social, a Air Europa, empresa dona do avião, informou que técnicos devem fazer uma análise na aeronave para avaliar os danos, antes que ela saia do aeroporto internacional aqui de Natal. A companhia informou também que os passageiros que não puderam viajar para Recife ficarão hospedados em hotéis depois da alta médica. O gerente de Relações Internacionais da ANAC explica que turbulências são comuns e não são consideradas acidentes, apesar de assustarem, e que o avião só pousou antes do destino por causa dos passageiros feridos. As aeronaves são projetadas para esse tipo de situação, não existe risco para a segurança da operação. O risco é para o passageiro que não está com o cinto bem preso. A ANAC sempre sugere para os passageiros, recomenda, assim como as empresas aéreas, que mesmo quando a luz do cinto não esteja acesa, para que o passageiro esteja com ele, porque muitas vezes as turbulências acontecem sem um aviso prévio. Então isso é importante para manter a segurança dos passageiros. Dos 23 feridos levados ao hospital, 2 estão na UTI porque precisam de mais cuidados, mas estão fora de risco. Fim de semana com mortes nas estradas do Maranhão. Na BR-316, 2 pessoas morreram. O acidente foi por volta das 7 horas da noite do domingo, na BR-316, no trecho entre as cidades de Santa Luzia do Paruá e Zedoca. 2 pessoas morreram na hora. As vítimas foram Ismael Boaz, de 28 anos, Jonielson Silva, de 23 anos, e o motorista sobreviveu. No hospital, ele contou que vinha a cerca de 100 km por hora quando foi tentar se desviar de uma caminhonete que trafegava pela rodovia sem nenhuma sinalização. Foi quando perdeu o controle da direção e o veículo rodou na pista. Saiu da estrada, capotou várias vezes até bater em uma árvore. As 2 pessoas que morreram são da cidade de Zedoca. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Voltou hoje ao Brasil a ex-diretora do Grupo Americanas, Ana Cristina Saicali, uma das investigadas por suspeita de fraude contábil nos balanços da empresa. Ela desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, depois que a prisão dela foi revogada, mas teve que entregar o passaporte para a Polícia Federal.
A negociação para a vinda da ex-diretora da Americanas teve a participação da Interpol, a Polícia Internacional. Ana Cristina Saicali embarcou em Lisboa ontem. Chegou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, hoje cedo. E foi até a delegacia da Polícia Federal, acompanhada por 2 agentes. Ana Cristina Saicali entregou o passaporte hoje de manhã à Polícia Federal. Ela teve o pedido de prisão revogado, mas está proibida pela Justiça de deixar o Brasil. Segundo a PF, ela é uma das responsáveis por uma fraude comandada pela antiga administração para aparentar resultados melhores nas contas da Americanas. Quanto mais a empresa lucrava nessa contabilidade fictícia, mais a alta cúpula ganhava prêmios milionários anualmente. No início do ano passado, a Americanas anunciou um rombo nas contas de 25 bilhões de reais e colaborou com a investigação, inclusive cedendo à polícia o material que comprova as operações clandestinas. A investigação teve acesso à troca de mensagens que detalham o esquema. Nesta, de outubro de 2018, Flávia Carneiro, então responsável pela controladoria do grupo e que se tornaria delatora depois, avisa Carlos Padilha, diretor operacional na época, sobre um erro nas contas do lucro líquido. O lucro líquido ficou em 60,9 ao invés de 61,4 do seu arquivo. Tinha diferença de imposto de renda no seu cálculo. Podemos seguir assim? Carlos responde que é para manter o número incorreto e explica o motivo. Coloca 61,4 para não irritar o Miguel. Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão na casa de ex-diretores da empresa. O ex-CEO Miguel Gutierrez foi preso em Madrid na sexta-feira e solto um dia depois. Mas ele tem que cumprir uma série de obrigações, como comparecer à Justiça espanhola a cada 2 semanas. Os investigadores descobriram que, durante os anos de maquiagem nas contas, os antigos diretores convocaram reuniões para falar pessoalmente sobre a estratégia das fraudes. As conversas eram em uma sala afastada, dentro da sede da empresa, que ganhou o apelido de Blindada. Vamos falar na Blindada. Bom dia, 10 da manhã na Blindada. Segundo a investigação, eles queriam manter tudo em sigilo porque precisavam esconder os números reais também das auditorias periódicas. Era uma fraude sistêmica que envolvia o comando central da companhia. Havia uma fraude absolutamente elaborada, as auditorias também foram enganadas, como foram enganados os bancos, o conselho e o mercado como um todo. A defesa de Miguel Gutierrez diz que ele jamais participou ou teve conhecimento de qualquer fraude e que vem colaborando com as autoridades. A defesa de Ana Cristina Saicali não quis se pronunciar. Nós não conseguimos contato com a defesa de Carlos Padilha. A Americanas afirma que foi vítima de uma fraude e que aguarda a conclusão das investigações para responsabilizar judicialmente todos os envolvidos. A partir de hoje, as dívidas do rotativo do cartão de crédito poderão ser transferidas para bancos que ofereçam condições melhores de pagamento, como juros mais baixos. Às vezes tem que parcelar, né? E aí sobe um juro altíssimo. Preocupante, né? Muito preocupante. Eu pago sempre inteiro. Não consigo ter esse hábito de deixar acumular, porque com certeza vai virar uma bola de neve. Fica tudo embolado, fica uma tragédia. Quando a pessoa não paga toda a fatura do cartão de crédito, o saldo restante é cobrado no mês seguinte. E sobre esse valor são cobrados juros. É o chamado crédito rotativo, a linha de crédito mais cara do mercado. A partir de hoje, os clientes já podem fazer a portabilidade dessa dívida para outro banco ou instituição financeira que ofereça melhores condições de pagamento. A mudança foi estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional no fim do ano passado. Segundo o Banco Central, o cliente poderá procurar uma instituição financeira e pedir uma proposta de transferência da dívida. O novo banco deve oferecer condições mais vantajosas, como juros menores, por exemplo. O banco original pode fazer uma contraproposta, desde que o prazo seja o mesmo. Assim, fica mais fácil comparar os custos para avaliar qual a melhor oferta. Essa portabilidade deve ser feita de forma gratuita, sem cobrança de nenhuma taxa adicional. Outra mudança que também começa a valer hoje é uma maior transparência no formato das faturas de cartão de crédito, que deve incluir novas informações para o cliente entender melhor a dívida e as formas de pagamento. As emissoras de cartão de crédito ainda deverão enviar ao titular da conta, por meios eletrônicos, como mensagens ou e-mail, informações sobre o vencimento da fatura. Isso deverá ser feito com pelo menos 2 dias de antecedência e deverá incluir o alerta de que, se o cliente não pagar o valor
total, haverá cobrança de encargos e juros. Este planejador financeiro diz que a medida é importante para que os clientes consigam se organizar melhor e nunca entrar no rotativo. Não adianta nada você sair fazendo portabilidades, medidas que são, obviamente, positivas, né, para você poder ter mais flexibilidade, se você continuar precisando do rotativo. Se você continua precisando do rotativo, a chance de você chegar numa situação de insolvência, de não conseguir pagar as contas, é muito alta, porque provavelmente você não está cuidando das suas finanças como deveria estar cuidando. No litoral paulista, a Prefeitura de Santos decidiu suspender as aulas numa escola municipal por causa do aumento de casos de sarna. O número de estudantes e funcionários contaminados mais do que triplicou em uma semana. As aulas presenciais na Unidade Municipal de Ensino Emília Maria Reis, no bairro Campo Grande, em Santos, foram suspensas. A decisão veio depois que uma vistoria aconteceu na unidade na sexta-feira agora, no dia 28, e constatou novos casos de sarna humana ou escabiose. Os números vão sendo atualizados a todo momento, mas a Prefeitura já trabalha com pelo menos 54 casos de sarna humana dentro da escola. São 33 pessoas já diagnosticadas, 33 alunos e mais 21 funcionários diagnosticados com escabiose. Por isso, hoje, na segunda-feira, aconteceu uma sanitização na escola para eliminar esse que é um tipo de ácaro e acaba provocando vermelhidão na pele, pequenas bolhas e muita coceira. A Prefeitura continua analisando e tentando tomar todas as medidas de prevenção por causa desses casos. Marcela Pierotti, de Santos. A seguir, o inverno chegou de verdade no sul do país. Em Porto Alegre, teve recorde de frio. É já já. Brasil TV de volta falando do recorde de frio no sul do país. Porto Alegre registrou hoje o dia mais frio do ano. A temperatura baixa dificulta o trabalho de limpeza de quem ainda tenta voltar para casa 2 meses depois do início das enchentes no Rio Grande do Sul. As ruas da capital gaúcha ficam ainda mais geladas por onde passa o jato d'água. É a limpeza da lama que invadiu a cidade desde a enchente há quase 60 dias. Tentar voltar, desentupir bueiro, voltar a água para recuperar a cidade, né? Mesmo com o frio, não podemos parar. Já são 2 meses desde o início das enchentes aqui no Rio Grande do Sul e somente agora muita gente conseguiu voltar para casa, para os estabelecimentos, como essa escola aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Até ontem tinha muita sujeira por aqui. Hoje cedo, voluntários se uniram. No dia mais frio do ano, eles encararam essa difícil missão da limpeza. Todo mundo junto, né? Para a gente fazer nossa limpeza, para a gente voltar o quanto antes para atender nossos alunos. O trabalho minucioso exige cuidados especiais em dias como hoje. Mas tá aqui, molhado, a gente troca roupa, já troquei a blusa, proteger o cabelo e é isso aí para o serviço andar. A tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul matou 179 pessoas, 33 estão desaparecidas. Ainda há pouco mais de 6.500 gaúchos desabrigados e tem muito para ser feito. O seu Samuel é um dos afetados pela cheia. Hoje, por causa do frio, precisou diminuir o ritmo do trabalho. Prejudica muito. A gente tem que restringir as funções de rua, de lavagem, de limpeza. Com a temperatura tão baixa, ele passou a manhã na rua em busca de galhos para fazer fogo. Já aquece nós para a gente ter um lugarzinho para se esquentar. A casa ainda não secou direito, mesmo depois de 1 mês que a água baixou. Está gelada a casa, hein? Tá, a casa fica mais fria, vazia, né? Mas o dia de sol já traz uma força. O sol é importante porque seca todas as paredes, né? E roupas, utensílios que a gente passou dias lavando. Então, esse sol, ele vem para aquecer também e dar um ânimo, né? Isso é para todos. Que amanhã será bem melhor. E que tudo vai ser melhor do que antes. Aquilo que a gente perdeu se foi, acabou, não volta. Mas
o amanhã vai ter que ser melhor. Em São Paulo, o calor atípico dessa época do ano deixou muitos paulistanos mal acostumados. Por isso, com o friozinho de hoje, foi difícil sair da cama de manhã, viu? O Eliezer dos Santos esteve em Parelheiros, onde os termômetros chegaram a 10 graus. Touca, 2 blusas de lã e coragem. Só assim para Fátima sair de casa. Ela mora no limite entre Embu-Guaçu e o bairro de Marcilac, no extremo sul da capital. A gente mora aqui, a gente é obrigado a enfrentar ônibus de manhã, quem trabalha, você sabe. 4 horas da manhã já tem, você vem aqui, já está o pessoal na fila. Tremendo de frio. No bairro vizinho Parelheiros, a situação não foi diferente. Às 3 da manhã, a temperatura mínima foi de 10,1 graus. Para enfrentar a rua nesse frio, só bem agasalhado, como o seu Nelson. Coloquei 2 blusas. 2 blusas não aguentava o frio, era demais. Mas morando em Parelheiros há mais de 20 anos, ele diz que é acostumado às manhãs congelantes. Desde o tempo da olaria, eu era oleiro, batia muito tijolo. Tanto já estou acostumado daqui. Parelheiros é um bairro conhecido pelo frio, tem aquela brisa do mar, também uma área com muitas árvores. Agora, por volta das 9 horas da manhã, está fazendo 13 graus, mas durante a madrugada estava bem mais frio. E a gente veio para cá e eu esqueci o quê? Da touca, mas dei sorte que encontrei aqui essa loja, tem de tudo aqui pro frio e já comprei a minha touca. Vou até colocar agora aqui para vocês. Pronto, agora sim, preparado pro frio. A gente espera vender bastante, né? Agora, esses dias, teve um aumento, né, nas vendas devido ao frio e a gente está otimista. A Damiana saiu de casa preparada. Foi pra rua com kit frio quase completo. Eu fico encapotada. Touca e a meia. 2 calças, 2 blusas. Só não tô de luva porque tô, né? Com a mãozinha aqui, ó. Gostando ou não, o frio não esteve muito presente em junho. Pelo contrário, foram as altas temperaturas que marcaram o outono e o início do inverno. Na capital, as mínimas ficaram cerca de 2 graus acima da média em junho e as máximas mais de 3 graus acima do esperado. E para quem está curtindo esse friozinho, aproveite, porque segundo a meteorologia, não deve durar muito tempo. A tendência é que os termômetros voltem a subir logo. Julho também vai ser mais quente do que o normal e mais seco. Lembrando que julho já é um dos meses mais secos do ano, então a gente deve ter menos chuva e mais calor nesse mês. Mas também devemos ter alguns dias de friozinho também. E hoje tem um aniversariante aí, ó, dentro da sua carteira ou na sua conta bancária. O real está chegando aos 30 anos e continua sendo lembrado como a moeda que tirou o Brasil da hiperinflação. Se hoje a inflação acumulada está em quase 4% ao ano, num passado não tão distante, passava dos 80% ao mês. No mundo das transações com Pix e bancos digitais, é difícil relembrar a época dos cheques, dos maços de dinheiro e da hiperinflação. Eu lembro que era assim, a gente vinha, pegava uma coisa, hoje é outra, amanhã já era outro preço. Né? Meu pai saía de manhã saía, à tarde voltava correndo para o mercado para tentar comprar alguma coisa. Era assim mesmo, o salário caía e as pessoas corriam para abastecer a despensa antes que o dinheiro perdesse o valor. Semana passada o arroz estava 50 e pouco, agora está quase 90, não é possível mais. Uma lata de palmito a 100 e não sei quanto é da gente chorar, né? Feijão 25 cruzados. Quanto é? Estava 14, 15. Então, uma pouca vergonha. Há exatos 30 anos, os olhos do país se voltavam para Brasília com o surgimento da nova moeda. Aqui em São Paulo, a cidade se preparava para receber as notas de real. O movimento na porta do Banco Central em São Paulo começou cedo. Os bancos vão funcionar em plantão especial, mas somente para a troca da moeda. Os cobradores de ônibus foram alguns dos primeiros paulistanos a lidar com a nova moeda. E de uma hora para outra, o brasileiro teve que virar especialista em economia. Eu vou pegar 43 centavos, vou multiplicar pelo valor da URV do dia 30 de junho, que dá
1.182,50. Você me dando 5.000 cruzeiros reais para troco, eu teria que te devolver 3.817 cruzeiros e 7 centavos. Muda de uma hora para outra assim, você se perde, mas logo logo se acostuma. Hoje é um dia muito importante. Eu estou tirando o meu último saldo em Cruzeiro Real. E se realmente esse plano der certo, isso aqui vai ficar para a posteridade. Não é que deu certo? A hiperinflação ficou no passado. Eu lembro que o salário reduziu, mas não é que reduziu, a moeda mudou. Nos supermercados era comum encontrar produtos com várias etiquetas coladas. Esse barulhinho aqui da máquina de remarcar preços acompanhava as compras. Os preços mudavam várias vezes no mesmo dia. Quem trabalhou nessa época lembra bem disso. Abri a loja, nós já tínhamos uma lista de preços para remarcar. E isso em torno de 11, meio-dia, vinha outra lista, porque chegava carro de atacado, de fornecedor e já vinha com outro preço. Aí nós já retirava tudo, remarcava tudo de novo. O impacto do Plano Real foi grande no comércio, especialmente aqui na 25 de março, que tem de tudo um pouco, da roupa à fantasia. Na época, pouca coisa vinha de fora e quando o real entrou valendo o mesmo que o dólar, os comerciantes passaram a ter no mercado internacional uma boa opção para se abastecer. Fui melhorando devagarzinho, até ano 2000 mais ou menos, começamos a respirar e da 2000 em frente foi muito bom. Luiz Carlos Bresser foi um dos criadores de planos econômicos que antecederam o real. Era o modelo da moeda indexada, com o RV. Aí resolveu o assunto. Foi uma coisa assim de louco, até as pessoas habituarem-se, né, a fazer as conversões. Mas é aquele negócio, né? Quando dói no bolso, você aprende muito rápido, né? O brasileiro realmente é casca dura, né? Se a gente não sobreviver à crise atômica, né, nós e as baratas, ninguém mais. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você, excelente semana. Até amanhã. Tchau, tchau.